Fala pessoal, tudo bom? Então aqui eu vou fazer hoje um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver no canal aqui. Eu vou contar para vocês um pouco da história aqui da Audio System e queria começar dizendo para vocês que aqui a gente tem um hábito diferente, assim, apesar de que a gente tem uma loja física aí há mais de 20 anos, né? Agora em abril fazem 21, apesar de ter centenas e centenas de projetos nesses 20 anos aí nessa área de áudio e vídeo, home theater e tudo mais. Apesar de agora em março, dia 15 de março, a gente faz 3 anos de YouTube aí, com os vídeos, né? Desde o primeiro vídeo que eu postei aqui, que era sobre caixas embutidas. Eu queria dizer para vocês que nesse tempo todo aqui eu nunca vendi home theater, eu nunca vendi sistema de som, nunca vendi projeto completo de áudio e vídeo para o cliente. Cada cliente que procura e que demonstra interesse no nosso trabalho, ele consegue em pouco tempo ter o entendimento de que o que a gente entrega aqui não é um produto, uma venda, né? O que a Audio System faz nesse tempo de mercado é realizar sonho, fazer muitas vezes o cliente ter um aproveitamento da residência dele que até então nem ele mesmo sabia que precisava, né? Então vai muito além de simplesmente vender um produto, né? Aquela relação de balcão assim da loja que tem o produto, o cliente entra, pede o produto, a gente vende, entrega, instala e tudo mais. Aqui na Audio System a gente primeiro que tenta construir uma relação de amizade sempre com o cliente, né? E isso é bastante evidente nesses quase 21 anos aí de mercado. A carteira de clientes que eu tenho que viraram amigos pessoais, inclusive, é bem grande, bem consistente. Então, esse acredito que seja um ponto um ponto positivo que efetiva bem a Audio System no mercado, né? Segundo que quando o cliente traz um projeto, aí, uma planta, ou comenta sobre algo que queria fazer na casa, ou na empresa, ou na loja, eu tento visualizar esse contexto de utilização, eu tento me colocar no cotidiano de uso daquele ambiente, no cotidiano do próprio cliente, né? Para entender o máximo aproveitamento, e obviamente que é óbvio que eu trago isso para minha realidade também, né? Então, quando o cliente fala que quer fazer, por exemplo, uma sonorização num espaço gourmet da casa, uma área de churrasqueira, enquanto estou conversando com ele, eu estou me imaginando na minha residência, na minha área de churrasqueira, eu estou imaginando os meus amigos pessoais que estão frequentando o meu ambiente, né? E como isso é importante na minha vida, esse aproveitamento de estrutura, né? Quanto essa utilização e o quanto os equipamentos que eu coloquei na minha residência proporcionam para mim, para minha família, para os meus amigos. É óbvio que quando a gente fala de equipamento de áudio, de vídeo, a gente está falando de supérfluo, né? Porque não são uma necessidade para que a gente viva, né? Eu não preciso ter um sistema de áudio na minha casa para que eu sobreviva, eu viva, enfim, e eu tenha a minha relação de família e tudo mais. Mas é muito prazeroso quando tu consegue criar um ambiente na tua residência que proporciona felicidade para quem está usufruindo, para quem está te visitando esporadicamente, ou para um familiar que costuma vir sempre, um amigo mais próximo, né? Ou quando tu consegue vislumbrar que um membro da tua família, ali, um filho, uma esposa, um irmão, consegue ter um prazer em estar naquele ambiente, em usufruir daquele conjunto, né? Porque é todo um conjunto, né? Não é só o som que vai fazer o resultado. Muitas vezes
o ambiente ser aconchegante ou não, a mobília que tu tem, os outros recursos que tu proporciona para esse ambiente, né? Um sofá, uma poltrona, uma cadeira, uma televisão, se é a televisão, se é um projetor. Então é todo um conjunto, né? Se vai ter uma cervejeira para quem gosta de cerveja, se vai ter uma adega para quem gosta de vinho, né? Se vai ter um forno a lenha para quem gosta de uma comidinha mais caseira ou de uma pizza, a churrasqueira, que é o mais utilizado, né, nesse tipo de situação. Isso, é claro, eu estou falando só de um exemplo aqui de um espaço alternativo da casa, né? Mas no contexto da casa em si, ou do apartamento, parte da sala, área de jantar, o living em si, né? Quando a gente vai usufruir, ou quando a gente vai usufruir recebendo convidados, tudo isso tem um peso muito considerável, né? E são coisas que a gente investe com prazer, porque esse prazer é mensurável, né? Eu consigo sentir, consigo replicar essa alegria. Então, criar um espaço ou na residência, ou no trabalho, ou na loja, ou no auditório corporativo, tudo tem o seu peso de felicidade nisso que a gente cria, né? Então, eu acredito que a gente seja muito assertivo aqui na Audiosys. Tenho orgulho de falar sempre o nome da empresa, porque é um orgulho em si, né? A empresa, ela se constrói muito solidamente nessas 2 décadas que a gente tem de existência. E o que eu queria dizer para vocês nesse vídeo é justamente isso, que a gente não vende equipamento, a gente também não entra naquele clichê de eu vendo solução, né? Se o cliente não tem um problema, eu não tenho que criar uma solução. Se não existe problema, não necessita de solução. Então eu não vendo solução, eu vendo felicidade, vendo prazer. Chego na casa do cliente, se eu sinto que aquilo não é algo que vai agregar para ele, eu não sustento uma venda, eu não entro naquela situação de martelar uma venda para que o meu ticket da loja aumente, para que o meu faturamento melhore. Não é dessa forma que a gente trabalha. Então, principalmente para vocês que seguem a gente aí no YouTube, ou para você que está vendo o vídeo agora pela primeira vez e nem conhecia o canal, mas chegou aqui por algum anúncio, alguma coisa do gênero, eu queria dizer para vocês que quando vocês entrarem em contato comigo, né, e eu fizer alguma indicação de produto para vocês, saiba que eu não estou pensando na venda, eu estou pensando em você, e eu quero que você tenha, assim como eu, esse espaço, esse ponto de felicidade aí na casa de vocês, aí no trabalho, na loja que vocês montaram, no negócio de vocês que sonorizaram, né? Pensem nisso sempre dessa forma. Eu quero levar para vocês o que eu tenho de felicidade quando eu recebo os meus amigos e a minha família, e o sistema de áudio e de vídeo, eles fazem um complemento do prazer que a gente sente estando lá naquele momento. Claro que um ambiente feliz, isso tudo vai ficar em segundo plano, né? Vai complementar, mas vai ficar em segundo plano, porque o que vale ali naquele momento é o carinho que a gente tem pelas pessoas, o prazer que a gente sente numa conversa gostosa, né? Aquele estar junto, aquele usufruir. No caso de uma sala residencial, o convívio com a minha própria família, não só vinculado aí com os amigos que a gente acaba às vezes recebendo no final de semana, mas estar na sala usufruindo, agregando o convívio familiar, que hoje é uma coisa tão rara, né? Todo mundo só quer o celular e todo mundo enfiado nessa coisa do digital, da vida alheia, da vida online. Mas o que a gente proporciona é isso, é a integração, né? Dá para tirar muita vantagem feliz de um sistema integrado aí. Dá para vocês criarem na residência de vocês um ponto de relaxamento também, porque eu muitas vezes chego cansado. A gente é empresário aqui e acaba tendo uma rotina muito pesada, né?
Eu costumo dizer que eu trabalho aí pelo menos umas 20 horas por dia, né? Entre o que eu estou imaginando em casa, entre o que eu estou executando aqui no horário comercial na empresa, mas a gente não para nunca, e hoje em dia com WhatsApp e e-mail para menos ainda, né? Mas eu costumo dizer que nessas poucas horas, poucos momentos que eu tenho na minha residência, depois de um dia de trabalho, eu priorizo muito esse ponto de relaxamento, de poder tirar meu calçado, ficar descalço em casa, coloco um conteúdo que eu gosto de assistir ali no meu sistema de som, eu tenho um projetor na minha sala também, e é meu ponto de... é o meu refúgio mental, assim, né? Nem que seja para zapear canal, ou para ver um documentário, ou para assistir uma série, mas agrega muito na minha vida, assim. Então, não é clichê, pessoal. Um sistema de áudio não é porque a gente vende, não é porque a gente instala, e não é porque a gente vive disso, mas queria dizer aqui para vocês toda essa minha experiência pessoal. E se vocês pensam em reformar o ambiente de vocês ou construir o ambiente de vocês, independente de qualquer... se vocês já têm um sistema, mas não usam porque, enfim, é defasado e não justifica nem o trabalho de ligar, pensem com carinho e sintam-se confiantes ao nos procurar. Quando eu fizer uma instrução de equipamento para vocês, assimilem, porque é pensando com muito carinho que eu dou uma sugestão de equipamentos. Não é pensando na venda, no valor agregado, em nada disso, tá? É pensando no uso que vocês fariam e nas possibilidades que vocês teriam de fazer desse ambiente. Tá bom, pessoal?